está desesperada com a possibilidade da aprovação do PL em 1904, que equipara ao homicídio o aborto realizado acima das 22 semanas de gestação, 5 meses. Conforme o texto, se a mulher provocar o aborto em si mesma ou permitir que um terceiro faça o procedimento, a pena passa de 1 a 3 anos de prisão para de 6 a 20 anos. Claro, como a turma do sovaco peludo e do cabelo colorido tem fetiche por matar bebês no útero, inclusive depois dos 5 meses de gravidez, todo mundo se organizou para embaralhar palavras, distorcer conceitos e tentar confundir a opinião pública. Ao que tudo indica, o gabinete da ousadia do PT deu um briefing bem claro, pedindo para os militantes explorarem a narrativa de que, se o PL passar, a mulher que abortar após 22 semanas terá uma pena maior do que a do estuprador. Afinal, a pena por estupro, ridícula mesmo, é de 6 a 10 anos. Aí, claro, começaram a espalhar que a direita, os evangélicos, os bolsonaristas defendem estuprador. Meu amigo, para dar um salto com duplo twist carpado de lógica desses, não basta ser burro, tem que ser desonesto mesmo. O engraçado é que é essa própria turminha que diz que cadeia não resolve e que está sempre lutando pelo desencarceramento e as saidinhas dos próprios estupradores. Sem dúvida, os esquerdistas entraram em piripaque mental, mas nenhum teve um colapso no cérebro mais grave do que o comentarista da Globo News e massagista do Lula, Otávio Guedes. O sujeito parece que pegou o briefing petista impresso, assoou o nariz nele, aí recortou as palavras aborto, bebê, estuprador, cadeia, embaralhou tudo, deixou cair numa privada suja de um boteco, pegou de volta com a boca e aí deu para um morador da Cracolândia ler e formar uma frase com as palavras: assista e acredite se puder. Depois eu falo da covardia do governo, porque você tem um governo, você tem uma Câmara hostil e tem Câmara e o Senado hostil, não significa que você precisa ficar de cócoras numa discussão. Você tem que entrar numa discussão política, né? Política é isso, você entra, mesmo sabendo que vai perder, entra. E esse não é difícil entrar. É só explicar que a bancada evangélica pode entrar para a história criando um projeto de lei que beneficia o estuprador. É disso que se trata. O estuprador, ele está sendo incentivado a caçar mulheres em período fértil, ter um filho, porque se ela é condenada, ela vai ter a pena maior. E aí eu vou dar um passo a mais. Ele pode até pedir a guarda dessa criança, porque como é que vai deixar com uma homicida? Como é que vai deixar com a mãe presa? Então ele fica com essa criança, inclusive para poder abusar dessa criança. É disso que o projeto de lei da bancada evangélica está tratando. É um absurdo tão grande e é fácil você entender e explicar isso. Por isso que eu chamo de PL do estuprador, né? Mais cedo eu conversei com o deputado Sóstenes Cavalcante, falei dessa disparidade de penas e ele há pouco Primeiro ele disse o seguinte, olha, cabe ao juiz fazer a dosimetria. Tá, mas qualquer pena cabe ao juiz fazer a dosimetria, né? Claro. Qualquer caso, isso não... E ele faz com base no Código Penal, no que está lá. Se você mudar o Código Penal, ele vai fazer a dosimetria com base no intervalo que você colocou no Código, que o legislador, como o doutor Sóstenes Cavalcante, colocou na lei. Exatamente. Então, essa história da dosimetria não significa nada. Agora, o deputado Sóstenes me informa que ele vai lutar para aumentar a pena de estupro. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, ou seja, pode até aumentar a pena de estupro. Aí eu acho que sou até favorável a aumentar essa pena, não vejo problema nenhum em aumentar essa pena, mas não é isso que se está discutindo. O que se está discutindo no momento é uma urgência para proteger e incentivar os estupradores desse país. Porque esses estupradores não só poderão ter serão equiparados à vítima, ambos criminosos, e mais, ele pode ter o poder de guarda dessa criança para abusar dela o resto da vida. É disso que se trata o projeto de lei, é isso que tem que ser dito com todas as letras. É uma vergonha que a bancada evangélica apoie um projeto que beneficie estuprador.
Eu fiquei com algumas dúvidas. O estuprador caça mulheres férteis. Como ele faz isso? Pelo olfato, igual cachorro? Ou existe um app detector de mulheres que estejam nos dias férteis? Ou antes de estuprar, ele chega e fala assim: Dona Caiane, dá licença. Boa noite. Por obséquio, a senhora estaria ovulando? Outra pergunta. Se a mulher fizer um aborto depois de 22 semanas, ela pega uma pena maior. O estuprador fica feliz e com mais vontade de estuprar porque a pena dele é menor que a dela? É isso? E a minha maior dúvida? Como é que o estuprador pode pedir a guarda de um filho que foi abortado? Sim, porque se a mulher foi presa, o aborto foi consumado. Então o estuprador vai poder adotar o cadáver. Pelo que eu entendi, segundo Otávio Guedes, a mãe, quando aborta, fica com o bebê cadáver. Como é de direito, ela leva o bebê cadáver para a cadeia. Daí o pai, caçador e estuprador, solicita ao juizado de menores a guarda do bebê cadáver. E mais, para isso o estuprador deve pegar nome, CPF e endereço de todas as vítimas dele, para poder depois saber se ela fez aborto e se foi para a cadeia, e aí ir pedir a guarda do cadáver. Eu fico imaginando o estuprador indo ao juizado de menores para pedir a guarda do feto abortado. Senhor juiz, eu estuprei essa mulher 9 meses atrás e queria assumir o remelento. Quero levar para Disney, botar na escolinha, na natação, no inglês. Eu vou dar a ele o nome de Abortito. Bom, melhor não esmiuçar, senão vão criar a figura do pai póstumo com obrigação de pagar pensão pós-aborto para a mãe que abortou, poder cuidar do túmulo do feto abortado até ele completar 18 anos. Além do mais, quem diria que a solução para as mulheres não serem estupradas seria simplesmente tomar regularmente seu anticoncepcional? Afinal, se não rolar período fértil, não rola estupro, segundo Otávio Guedes. Meu Deus, o cara mandou essa ao vivo em uma das maiores emissoras do Brasil. Esses são os caras que te acusam de espalhar desinformação. Que loucura. Pelo visto, nunca passou pela cabeça desse ser iluminado empreender o estuprador. Na cabeça desse pessoal, além de não ser preso, ainda vai continuar abusando do filho. Prender estuprador jamais, né? O Otávio deve estar recebendo muito, mas muito bem mesmo, para se autodesmoralizar dessa forma. A cara da repórter com o microfone é a melhor. Ela parece que realmente estava levando muito a sério esse comentário. Eu acho que se alguém chegasse atrás dela e fizesse "bu", ela desmaiava. Claramente o Otávio não leu o projeto e está aí falando asneira. O PL só incluiu que após 22 semanas, pouco mais de 5 meses ou 2/3 da gestação, que é tempo suficiente para a vítima reclamar, vira homicídio. Só ter o BO e declaração de vontade. Os caras já distorcem tudo. A esquerda e a imprensa se mobilizam no maior esquema de desinformação sobre um PL que ajuda a salvar a vida de crianças. Eu já esperava muita burrice e desonestidade das malucas de cabelo azul e sovaco peludo no Twitter. Mas o prêmio, quem diria, vai para o Otávio Guedes, um jornalista muito bem pago pela maior emissora de televisão do Brasil. Mais uma prova de que a Globo News e seus jornalistas são inúteis até como militantes do Lula. Qualquer um na internet faz um serviço melhor que eles. O somebody love retórico dos abortistas da Globo News foi denunciar que o projeto que transforma aborto após 22 semanas em homicídio produz uma pena maior à mulher estuprada do que ao estuprador. Mas até esse truque já foi bloqueado. Se o problema é a disparidade das penas, está sendo proposto um aumento de pena para 30 anos no caso de estupro. E agora, tudo bem, Otávio? Mas é claro que eles não estão nem aí para penas mais pesadas para o estuprador. Se estivessem, não defenderiam.